Olá pessoal, bom, agora a gente abre esse novo módulo, um módulo de compreensão do que é composição, num sentido obviamente mais profundo e não só formal, essa ideia que abrange várias áreas de expressão, como as artes visuais, a música, a gastronomia, a arquitetura, ou seja, toda essa área que envolve área de conhecimento humano, que envolve a expressão a partir do conteúdo que abrange a proposta das ideias, a proposta humana de valor, ele tem uma composição. A natureza também tem essas características, mas dentro do humano essa dimensão ela tem uma relação muito peculiar com os sentimentos, com aquilo que a gente deriva de propostas que incluem muito o íntimo e as expressões mais profundas do reino humano. Nesse contexto eu quero trabalhar essas premissas de composição e por isso eu vou trazer primeiramente uma discussão simples e rápida a respeito do contexto fotografia, que é a questão da luz e a questão gráfica. Então, dentro dessa proposta, a fotografia se envolve com esses dois aspectos, o aspecto da luz, e aí luz é muito importante abranger uma amplitude de entendimento do que é luz e não uma significação concreta e simplista, né, do que abrange, do que é esse ser que a gente chama de luz. Dentro das questões filosóficas, a luz ela é relativa ao conhecimento, à consciência, e isso atribui um valor muito profundo de sabedoria, de entendimento das coisas. Dentro do princípio religioso, a luz é considerada esse elemento do divino, ela é relacionada a que eles chamam de Deus, ou seja, a luz é algo muito profundo, ele tem uma relação com a vida direta. Dentro da ciência, a luz é tratada também com esse direcionamento de vida, de calor, daquilo que aquece, daquilo que ilumina, daquilo que gera a possibilidade de evolução da vida. Ou seja, a luz não é alguma coisa que a gente aperta o botão e liga no interruptor. Luz é algo que deriva de uma série de conhecimentos e uma série de questões que envolvem aí uma profundidade e uma elaboração mais filosófica de compreensão disso. Para quem quer fazer fotografia, o meu conselho, minha proposta é que entenda a luz para o resto da vida. Porque se entender luz, está se entendendo, se entender, vai conseguir começar a gerar imagens e não algo raso, e não algo que deriva só de um apertar de botão, e algo que não é próprio aí de quem quer ser chamado por fotógrafo, certo? A questão gráfica da fotografia envolve uma dinâmica de escrita. Para quem quer escrever, precisa ler muita luz, precisa ler muita fotografia, precisa ler muita pintura para poder saber escrever alguma coisa. Quem escreve é quem tem algo dentro de si. Quem não tem nada dentro não escreve nada. Então a grafia da fotografia ela é muito relativa à escrita visual composta pela luz. Então, no nosso caso, a compreensão da luz e o domínio dessa escrita, o domínio interno dessa escrita é fundamental para iniciar uma carreira de fotógrafo. Quem não acredita nisso, por mim, pelo meu conselho, pela minha dica para vocês, pode parar e começar outra carreira, porque se não confia de que a compreensão da luz e que o domínio da escrita seja um atributo necessário para a fotografia, eu acho que está no caminho errado. É uma questão um pouco de um ponto de vista pessoal, talvez radical para alguns, mas é isso que eu acredito e é isso que eu proponho para vocês. Para quem está aqui fazendo esse curso, para quem se dispõe a compreender esses princípios, é a isso que eu me dedico e é isso que eu quero falar com vocês. Então, dentro de composição gráfica da luz, eu vou abrir a nossa discussão com uma apresentação de composição muito importante para a gente.
Beethoven traz a oposição como elemento de composição, essa derivação que vai lá embaixo, que adentra essa subida, que joga a gente para uma contexto de percepção do sentimento. A composição propõe essa sutileza de posicionamento do sentimento, de atribuição de um valor, de atribuição de uma conquista, de atribuição de elevação, de rebaixamento, de suspensão. Com aquilo que adentra a compreensão da síntese, daquilo que a gente pode propor como o elemento único de valor dessa proposta de compor no espaço. No caso da fotografia, do desenho, da pintura, a composição envolve uma relação com o espaço, um atributo daquilo que é essencial para o espaço. Então, dentro dessa proposta mais etimológica, desse significado, esse simbolismo do nome, o essencial é o que é indispensável, o necessário. É algo muito importante que não pode faltar. Ou seja, o essencial é relativo àquilo que é o que é. Dentro dessa nossa proposta, composição implica em deixar aquilo que é essencial. O que não é essencial se tira. A fotografia, assim como outras artes visuais, ela é um elemento de corte, mas a fotografia ela retira de uma forma muito mais brusca, de uma forma muito mais poderosa, por assim dizer, todo o resto. Ela é uma arte para quem quer cortar, quem quer retirar o que não é essencial. Esse é o propósito da fotografia, deixar de fora aquilo que não é essencial, para que a gente reflita sobre o que é essencial. Então, dentro desse contexto, dentro desse conceito, é muito importante entender que o essencial é muito mais relativo à sua compreensão de coração, aos seus sentimentos, do que um olhar geométrico, simplista no sentido de significação, onde você não adentra aquilo que está dentro de você, você não escolhe o espaço com o seu coração, você escolhe com a sua visão rasa, ou seja, a proposta de fotografia, a proposta de compreensão da luz, a proposta de escrita autoral, no sentido de escrever aquilo que você sente, vem do seu coração, dos seus sentimentos, e a mente elege essa reflexão, elege essa compreensão dos seus sentimentos e assim atribui um valor geometrizado, um valor de corte, de composição. O artista ele sente, o fotógrafo ele sente, o músico ele sente, depois ele metrifica isso com a mente. Não é ao contrário, não é metrificado o propósito antes, depois ele sente. Dificilmente algum artista faz assim. Obviamente eu não posso colocar isso como algo total, mas objetivamente falando, é bom a gente pesquisar e tentar entender dentro das nossas percepções, dentro da nossa cultura, aquilo que a gente vê dessa forma. Ou seja, o artista primeiro vai sentir, vai entrar em contato com o mundo, vai compreender isso dentro do seu coração. E quando eu falo coração, não estou falando de uma maneira rasa, e sim de uma maneira que envolve os seus sentimentos, aquilo que atua dentro da sua alma, aquilo que atua com seus valores. Dentro disso você compõe a sua obra, você qualifica aquilo que você quer e a sua mente sim ordena de uma forma mais sistematizada aquilo que é necessário. Então, dentro dessa proposta do Pequeno Príncipe, que é esse livro do nosso autor, aqui colocado na tela, ele traz justamente isso. Só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos. Então, dentro dessa condição de percepção, onde o coração é que enxerga e não os nossos olhos físicos. Dentro dessa proposta, eu trago uma questão crucial dentro da composição, que é onde você posiciona o seu ponto de interesse, ou seja, para onde você quer que o olhar siga, para onde você quer que o seu ouvido escute, para onde você quer que os seus sentimentos levem a pessoa.
Então, dentro dessa proposta, a escrita, a composição, ela tem um valor intrínseco na relação onde você coloca o ponto de interesse da sua obra. Então, dentro da fotografia, no caso, ela direciona o olhar para um circuito visual de tensões, ou seja, você atribui um valor. E essas tensões elas não estão no aglomerado do ponto, mas sim no que está em volta do ponto. Então, o que define essas coisas não são as questões exteriores no sentido raso, o que define é o conteúdo, mas as forças de tensões que estão nessa forma, que habitam nessa forma, ou seja, aquilo que atribui o valor, aquela aura que está em volta, no sentido de aglomerações de forças para que direcione o seu ponto para algum lugar, para que direcione a linha, para que direcione o olhar. Então, nessa fotografia do Cartier-Bresson, todos os olhares têm uma direção própria, têm um sentido, eles têm linhas atuando em pontos de interesse. E ele replica, ao contrário do nosso amigo Beethoven, o Cartier-Bresson traz uma aproximação, ou seja, uma reflexão de conjunto, não de oposição, e sim de aproximação, de alinhamento entre a difusão dos olhares, a difusão das pessoas, a difusão das cabeças com as paredes dessas janelas diferentes, dessas janelas completamente em posições não geometrizadas no sentido de circunstância, de organização no espaço. Então, o Bresson traz justamente esses pontos de confluência, de reflexão sobre o olhar, de reflexão de composição. A composição é o posicionamento em relação ao espaço. Qual é o posicionamento que você quer dar? Qual é o posicionamento que o seu coração pede? É um posicionamento em que a reflexão é central, que a reflexão direciona o nosso olhar para que ponto? Para que pontos a gente direciona o nosso olhar? Para onde a gente quer que ele vá? Então, dentro dessa distribuição do espaço, eu vou trazer para vocês mais um elemento musical que vai refletir sobre essa disposição do espaço, dos espaços vazios, dos espaços de preenchimento, para que a gente possa desenvolver o nosso pensamento. Então, dentro do Eric Satie, no Gimnopédia, a gente vê essa disposição do espaço vazio, dessa presença e desse vazio. O grande apontamento que a gente pode trazer, talvez, nessa música é justamente o vazio. É o vazio de propósito formal, é o vazio de composições onde o preenchimento é no espaço vazio, onde essa disposição das notas deixa que a gente suspire mais profundo, que a gente entre nessa melancolia dos espaços. A nota preenche, mas ela deixa esse vazio para que a gente sinta as coisas. Isso é um estado de composição, onde o ponto pula de nota para nota, com mais tempo, com mais espaço. Composição, então, é trabalhar com a escolha do que é essencial. Essencial no sentido de síntese. Então, dentro dessa proposta, como aqui nessa apresentação, a gente trabalha com esses três mundos, onde na cultura grega eles trabalham com o espírito como nous, a parte psicológica como a psique e a parte somática, o corpo físico das coisas, nesses três mundos como soma. Então, dentro dessa proposta, o essencial é justamente a síntese, o espírito das coisas, aquilo que é o centro, o núcleo, a nossa parte psicológica, ou seja, o guia, aquela questão mais simbólica, a questão que envolve as emoções é esse guia, esse caminho em que o seu sentimento, que é essencial, trabalha, e o objeto é a coisa em si, esse comportamento gráfico, o espaço fotografado. Então, nessa proposta, como Leonardo da Vinci traz, ele discute justamente esses três mundos, esses três aspectos do que ele propõe como composição. A composição onde a cabeça é um elemento do espírito, o coração é o centro do corpo, a parte psicológica, as emoções, e o ventre, essa parte somática,
essa parte que reflete justamente esse apontamento de síntese no sentido de forma objetiva. Então, dentro dessa proposta, Leonardo da Vinci está construindo com a gente uma convergência de olhar, uma convergência de construção de posicionamentos do nosso olhar, para que a gente entenda e sobreponha a nossa leitura com a composição devida, a composição que ele constrói e proporciona para a gente. Então, dentro essa malha, esse grid, como a gente chama no design, essa disposição ótica, a gente vê esse centro no coração, esse centro, esse eixo central passando pelo olhar, essa disposição de círculos e de uma série de outros elementos que essa imagem tem como grades de composição, para que a gente veja matematicamente esse sentimento que ele traz. É uma composição muito similar a essas obras de música, essas obras que têm uma métrica matemática profunda relativa aos sentimentos. Quando a gente entende matemática, quando a gente entende composição, a gente está falando de metrificação rasa, sem sentimentos, com uma mente objetiva e literal, sem que haja a contribuição de elementos como o espaço, de elementos como os sutis, as linhas de encontro e todas essas disposições da forma matemática, como se a gente não pudesse perceber numa flor, numa planta, que a matemática contribui para que a gente entenda de uma forma mais profunda e não de uma forma mais rápida, não de uma forma mecanizada. A contribuição da composição e da matemática, a relação entre esses dois, não é uma relação rasa e mecanizada. É uma relação que pode sim envolver uma série de elementos de sentimento, de profundidade, como a gente pode ver nessa obra, como a gente pode escutar no Erik Satie, em Gimnopédia, como a gente pode escutar no Beethoven, que tem matemática aplicada em todas as notas musicais. Era isso que eu queria introduzir para vocês como composição, como esse elemento de síntese e de direcionamento no espaço, de posicionamento do seu ponto de interesse para que as pessoas possam compreender aquilo que você está propondo. É isso que eu quero falar com vocês, essa introdução, e por aí a gente vai desenvolver uma série de outros argumentos dessa distribuição desse ponto no espaço, e é isso que eu queria contribuir.